Sejam bem-vindos ao canal Refúgio para a Alma. Você já se perguntou por que o mundo parece estar em constante rebelião contra os princípios de Deus? Ou como, em meio ao caos, podemos encontrar segurança e paz na soberania do Senhor? O Salmos 2 responde a essas perguntas de maneira poderosa e profética. Neste salmo, somos levados a refletir sobre a rebelião das nações contra Deus e o seu plano soberano para estabelecer o seu rei, o Messias. Embora os reinos da terra se levantem contra o Senhor, este salmo nos lembra que Deus está no controle e já determinou o destino de todas as coisas. Ele nos convida a colocar nossa confiança nele, a nos submetermos ao reinado de Jesus Cristo e a experimentarmos a verdadeira paz e segurança que só o amor de Cristo pode oferecer. Se você deseja entender como a mensagem deste salmo se aplica aos nossos dias e o impacto que ela pode ter em sua vida espiritual, te convido a se juntar a nós neste estudo. Vamos explorar juntos o significado profundo deste salmo e descobrir como ele nos desafia a confiar plenamente em Deus em tempos de incerteza. No vídeo de hoje, quero compartilhar uma mensagem poderosa que encontramos neste salmo. Este salmo nos oferece uma visão profunda sobre a soberania de Deus e o reinado do seu Filho, o Messias Jesus Cristo. Vamos estudá-lo juntos, versículo por versículo, trazendo seu contexto bíblico e refletindo sobre como ele se aplica às nossas vidas nos dias de hoje. O Salmos 2 é classificado como um salmo messiânico, apontando para o reinado de Cristo. Ele revela a tensão entre os reinos do mundo e o governo de Deus, mas, ao mesmo tempo, nos traz a certeza da vitória do Rei ungido. Ao olharmos para o mundo ao nosso redor, vemos a oposição a Deus e aos seus princípios, mas este salmo nos chama a confiar no plano soberano do Senhor e a nos submeter ao seu Filho. Vamos juntos entender o que Deus quer nos dizer por meio desta passagem e como podemos aplicar as suas verdades à nossa caminhada espiritual. Antes de começarmos, vamos ler juntos o Salmo 2. A rebelião das gentes e a vitória do Messias. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. O Salmos 2 foi escrito em um tempo de grande turbulência, provavelmente em um contexto de coroação de um rei em Israel. Entretanto, ao longo da história da Igreja, esse salmo foi entendido como uma profecia clara sobre o Messias. Ele fala do conflito entre as nações e a autoridade de Deus, mas ao final celebra a vitória definitiva do rei ungido pelo Senhor. Este salmo é uma mensagem para todos os tempos. Ele retrata o constante desafio que os reinos terrenos fazem contra Deus, mas ao mesmo tempo, mostra que, apesar de todas as tentativas humanas de resistir ao governo divino, o Senhor está no controle e já estabeleceu o seu plano redentor em Jesus Cristo. Nos versículos 1 ao 3 vemos a rebelião das nações contra Deus. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Este salmo começa com uma cena de revolta. As nações e os povos estão em rebelião contra Deus. Não é algo novo. Desde o Éden, a humanidade tem se rebelado contra o Criador, procurando viver segundo suas próprias regras. As ataduras e cordas que são mencionadas aqui se referem às leis e mandamentos de Deus, que o mundo tenta rejeitar em busca de uma liberdade que, no final, é ilusória. Nos nossos dias, também vemos isso claramente.
Vivemos em um mundo que muitas vezes rejeita a autoridade de Deus e abraça filosofias e estilos de vida que contradizem sua palavra. As pessoas querem ser livres das restrições da moralidade bíblica e procuram viver de acordo com suas próprias vontades. Mas, como veremos mais adiante, essa rebeldia tem um custo. Aqui, podemos refletir sobre a nossa própria vida espiritual. Existem áreas nas quais também estamos resistindo ao plano de Deus? Estamos tentando romper as ataduras e sacudir as cordas de seus mandamentos em algum aspecto da nossa vida? Esse é um convite para examinarmos nossos corações e nos arrependermos de qualquer forma de rebelião contra o Senhor. Nos versículos 4 ao 6 vemos a resposta de Deus à rebelião. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. A resposta de Deus à rebelião é, no mínimo, surpreendente. Ele ri. A rebelião humana, por mais organizada ou feroz que pareça, não é uma ameaça para Deus. Ele não está preocupado, nem ansioso. Ele simplesmente zomba dos esforços humanos de se oporem a ele. Deus, então, faz uma declaração poderosa: ele já constituiu o seu rei. Não importa o que os reis da terra façam ou planejem, a autoridade de Deus não pode ser contestada. O Senhor já estabeleceu seu plano de redenção através de Jesus Cristo, o Rei ungido. Para nós, isso é um lembrete de que, apesar de toda a turbulência ao nosso redor, seja em nível pessoal, social ou global, Deus está no controle. Muitas vezes olhamos para o caos no mundo e nos perguntamos se o mal está vencendo. Mas este salmo nos assegura que Deus já venceu. Ele já estabeleceu o seu rei, e o plano divino será cumprido. Isso nos dá grande segurança em nossa vida espiritual. Não importa o quão difícil seja a situação que enfrentamos, podemos confiar que Deus está no trono. Nossa tarefa é confiar nele, sabendo que nada pode frustrar os seus planos. Nos versículos 7 ao 9 a declaração do Messias. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Aqui, vemos o próprio Messias falando. Jesus, o Filho de Deus, é aquele que recebe as nações por herança. Essa passagem é citada no Novo Testamento, especialmente em Hebreus capítulo 1 versículo 5 ao 8, porque, a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E, quanto aos anjos diz: O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas, do filho, diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, para confirmar que Jesus é o cumprimento desta profecia. Ele é o Filho gerado por Deus, o Rei designado para governar todas as nações. O versículo 9 fala de como ele quebrará as nações com uma vara de ferro e as despedaçará como um vaso de oleiro. Isso nos lembra que Jesus não é apenas o Salvador amoroso, mas também o juiz que virá em poder para trazer justiça à terra. Este é um lembrete importante para nós. Como cristãos, devemos proclamar tanto o amor de Cristo quanto a sua autoridade como Rei e Juiz. Muitas vezes, em nossa caminhada espiritual, tendemos a enfatizar o amor e a graça de Deus, o que é fundamental. Mas não podemos nos esquecer de que Jesus também é aquele que governará com justiça. Devemos nos submeter a Ele, não apenas como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor. Nos versículos 10 ao 12 vemos o convite ao arrependimento. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Nos versículos finais do Salmos 2, há um convite claro ao arrependimento. Mesmo para aqueles que resistiram a Deus, ainda há uma chance de se voltarem para Ele.
Os reis e os juízes da terra, que antes conspiravam contra o Senhor, agora são exortados a serem prudentes e a se submeterem ao seu governo. A expressão beijai o filho é uma expressão de reverência e submissão. Aqueles que se submetem a Cristo, o Filho de Deus, encontram bênçãos e vida. Aqueles que persistem em sua rebelião enfrentarão a ira divina. Este chamado ao arrependimento é para todos nós. Não importa onde estivemos ou o que fizemos, Deus sempre nos oferece a oportunidade de voltarmos para Ele. A submissão ao Senhor não é algo pesado ou opressor, mas, como Jesus disse em Mateus capítulo 11 versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nos submetemos a Jesus, encontramos verdadeira paz e alegria. Agora que compreendemos o significado do Salmos 2, como podemos aplicá-lo em nossas vidas práticas? Como essas verdades podem impactar nossa caminhada diária com Deus? Confiança na soberania de Deus. Em meio às dificuldades e turbulências do mundo, devemos lembrar que Deus está no controle. O mundo pode parecer caótico, mas o Senhor já estabeleceu seu Rei, seu Filho Jesus, e o seu plano será cumprido. Isso nos dá confiança e paz, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Este salmo nos chama a nos submetermos a Cristo como nosso Rei e Salvador. Muitas vezes, somos tentados a seguir nossos próprios desejos e vontades, mas o caminho da verdadeira vida está em nos rendermos a Jesus. Isso significa buscar a sua vontade em todas as áreas da nossa vida. O salmo nos exorta a servir ao Senhor com temor e alegria. Temor aqui, não é um medo aterrorizante, mas um profundo respeito e reverência. Devemos reconhecer a grandeza de Deus e ao mesmo tempo nos alegrar na sua presença. O serviço a Deus não é um fardo, mas uma fonte de verdadeira alegria. Deus é misericordioso e sempre nos oferece a chance de nos voltarmos para Ele. Este salmo nos lembra que há um caminho de bênção para aqueles que se arrependem e se submetem ao Senhor. Se há algo em nossas vidas que está em desobediência a Deus, agora é o tempo de nos arrependermos e encontrarmos perdão e restauração. Este salmo nos assegura que a justiça de Deus prevalecerá. Pode parecer que o mal está vencendo, mas o Rei já está no trono e ele trará justiça ao mundo. Podemos viver com a esperança de que Deus não apenas nos salvará, mas também julgará o mundo com justiça. O Salmos 2 nos oferece uma poderosa visão da soberania de Deus e do reinado de Cristo. Quando entendemos essa verdade, nossa vida espiritual é transformada. Podemos viver com confiança, sabendo que Deus está no controle. Podemos nos submeter a Cristo como nosso Rei e Salvador, encontrar alegria e paz no seu amor. E, finalmente, podemos viver com a esperança de que o reino de Deus prevalecerá. Que possamos viver essas verdades em nossa vida diária e sermos um reflexo do reino de Deus aqui na terra. Chegamos ao final de mais uma mensagem bíblica. Antes de terminarmos esse vídeo, vamos orar juntos? Senhor nosso Deus e Pai, nós nos reunimos diante de Ti neste momento, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua soberania e o Teu poder sobre toda a criação. Pai, assim como o Salmos 2 nos lembra, as nações podem se levantar, os reis da terra podem conspirar, mas Tu, Senhor, és o Rei acima de todos. Tua vontade é perfeita e o Teu plano jamais será frustrado. Nós reconhecemos, Pai, que muitas vezes somos tentados a seguir o caminho do mundo, tentando romper com os Teus mandamentos e nos rebelando contra a Tua autoridade. Mas hoje, em humildade e arrependimento, Te pedimos perdão por qualquer rebelião em nossos corações. Pedimos que o Senhor nos ajude a nos submeter ao amor de Teu Filho Jesus Cristo, aquele a quem deste toda a autoridade nos céus e na terra. Senhor, em um mundo que muitas vezes rejeita os Teus caminhos, que tenta se livrar dos Teus mandamentos, nós escolhemos Te seguir. Escolhemos confiar no Teu plano e nos submeter à Tua palavra, sabendo que somente em Jesus encontramos a verdadeira liberdade e paz. Que possamos servir ao Senhor com temor e nos alegrarmos com tremor, reconhecendo a Tua santidade e a Tua justiça. Pai, queremos viver sob o Teu conselho, reconhecendo que Jesus é o único Salvador que Tu constituíste sobre todas as nações. Sabemos que o Teu Filho reinará com justiça e que o Teu julgamento será certo. Por isso, hoje, nós nos submetemos a Ele e nos rendemos completamente ao Teu plano de redenção. Que possamos viver em obediência e fidelidade ao Teu chamado, confiando que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza em meio às tempestades da vida.
Senhor, que as verdades do Salmos 2 possam transformar nossos corações. Que não nos deixemos levar pelo espírito de rebelião que existe neste mundo, mas que possamos ser um povo que confia plenamente em Tua graça. Ajuda-nos, Pai, a ser luz neste mundo, vivendo com a esperança e a certeza de que o Teu reino prevalecerá e que o Teu Filho será exaltado sobre todas as coisas. Abençoa, Senhor, cada pessoa aqui presente, cada coração que está ouvindo esta mensagem. Que eles possam sentir a Tua presença e o Teu chamado, que possam entender a importância de se submeterem ao chamado de Jesus Cristo. Que possam encontrar segurança em saber que Tu és o Deus que governa todas as coisas com justiça, graça e misericórdia. Por fim, Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo nos fortaleça em nossa caminhada de fé, para que possamos perseverar, mesmo em tempos difíceis, e continuar proclamando o reinado de Cristo até o fim dos tempos. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós oramos. Amém. Chegamos ao final de mais uma mensagem bíblica. Antes de terminarmos esse vídeo, vamos orar juntos? Senhor nosso Deus e Pai, nós nos reunimos diante de Ti neste momento, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua soberania e o Teu poder sobre toda a criação. Pai, assim como o Salmos 2 nos lembra, as nações podem se levantar, os reis da terra podem conspirar, mas Tu, Senhor, és o Rei acima de todos. Tua vontade perfeita e o Teu plano jamais será frustrado. Nós reconhecemos, Pai, que muitas vezes somos tentados a seguir o caminho do mundo, tentando romper com os Teus mandamentos e nos rebelando contra a Tua autoridade. Mas hoje, em humildade e arrependimento, Te pedimos perdão por qualquer rebelião em nossos corações. Pedimos que o Senhor nos ajude a nos submeter ao amor de Teu Filho Jesus Cristo, aquele a quem deste toda a autoridade nos céus e na terra. Senhor, em um mundo que muitas vezes rejeita os Teus caminhos, que tenta se livrar dos Teus mandamentos, nós escolhemos Te seguir. Escolhemos confiar no Teu plano e nos submeter à Tua palavra, sabendo que somente em Jesus encontramos a verdadeira liberdade e paz. Que possamos servir ao Senhor com temor e nos alegrarmos com tremor, reconhecendo a Tua santidade e a Tua justiça. Pai, queremos viver sob o Teu conselho, reconhecendo que Jesus é o único Salvador que Tu constituíste sobre todas as nações. Sabemos que o Teu Filho reinará com justiça e que o Teu julgamento será certo. Por isso, hoje, nós nos submetemos a Ele e nos rendemos completamente ao Teu plano de redenção. Que possamos viver em obediência e fidelidade ao Teu chamado, confiando que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza em meio às tempestades da vida. Senhor, que as verdades do Salmos 2 possam transformar nossos corações. Que não nos deixemos levar pelo espírito de rebelião que existe neste mundo, mas que possamos ser um povo que confia plenamente em Tua graça. Ajuda-nos, Pai, a ser luz neste mundo, vivendo com a esperança e a certeza de que o Teu reino prevalecerá e que o Teu Filho será exaltado sobre todas as coisas. Abençoa, Senhor, cada pessoa aqui presente, cada coração que está ouvindo esta mensagem. Que eles possam sentir a Tua presença e o Teu chamado, que possam entender a importância de se submeterem ao chamado de Jesus Cristo. Que possam encontrar segurança em saber que Tu és o Deus que governa todas as coisas com justiça, graça e misericórdia. Por fim, Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo nos fortaleça em nossa caminhada de fé, para que possamos perseverar, mesmo em tempos difíceis, e continuar proclamando o reinado de Cristo até o fim dos tempos. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós oramos. Amém. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo até o final. Espero que essa mensagem tenha tocado seu coração e te ajudado a entender mais sobre a soberania de Deus e o reinado de Cristo em nossas vidas. Se você foi abençoado por essa palavra, eu quero te fazer um convite especial. Se inscreva no canal para continuar recebendo mais conteúdos como este, com mensagens bíblicas e reflexões profundas que vão fortalecer sua fé. Não se esqueça de deixar o seu like para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas, e compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Quanto mais pessoas ouvirem sobre o poder e o amor de Deus, mais almas serão alcançadas e encontrarão paz e consolo em Jesus. Também gostaria de te convidar a deixar um comentário abaixo, contando como Deus tem agido na sua vida ou o que essa palavra sobre o Salmos 2 significou para você. Eu vou amar ler o seu testemunho e orar por você. E, por último, não se esqueça de ativar o sininho, para que o YouTube te avise sempre que subir um novo vídeo aqui no canal.
Assim você não perde nenhuma mensagem que Deus tem para o seu coração. Que Deus te abençoe grandemente, e até o próximo vídeo.